A série Moradores Indesejados, da Netflix, traz 4 histórias de pessoas com quem ninguém deveria dividir uma casa ou ter como inquilino. De serial killer a serial ocupador, cada episódio conta detalhes de verdadeiros psicopatas camaleões que conseguem se esconder no meio da multidão e viverem como vizinhos simpáticos e agradáveis. Pelo menos à primeira vista. E cuidado, todo mundo pode ser uma vítima perfeita para esses aproveitadores profissionais, inclusive você. Para começar, vamos falar do caso Doroteia Puente, que conseguiu passar por anos como sendo uma senhora que ajudava os mais necessitados apenas por ter um bom coração. Ninguém podia imaginar que a vovozinha mais doce da rua era, na verdade, um lobo mau de carne, osso e crueldade. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador e literalmente ao lado de Carla Albuquerque, sou um dos diretores do canal Operação Policial. Continuando nossos novos vídeos falando sobre séries, filmes, conteúdos policiais que são aí pelos streamings e pelas TVs do mundo, a gente vai falar sobre Moradores Indesejados, uma série da Netflix que, como toda abertura já contou, traz aquelas pessoas que a gente não quer ter nem como amigo, quanto mais dividir um quarto com ela. Você gostou da série, Carla? Honestamente, não. Por quê? Porque eu achei a série cheia de furos. A série tem furos, mas ela é muito bem produzida. Eu gosto da série, mas tem furos nas histórias. Mas gostar, eu gosto. Tem muitos furos, assim. Então, eu acho que ali faltou, mais pesquisa, eu acho que faltou mais aprofundamento. Porque depois, quando a gente começa a pesquisar, a gente vai falar da história da Dorothy Puente, né? A quantidade de coisas que estão faltando ali naquele documentário é muito grande. Em relação à produção, lógico, ela está muito bem produzida. Eu não vou entrar no mérito na questão da qualidade da produção. Para mim, é questão da qualidade da informação. Eu acho que ali está faltando coisa. Não falo só da câmera boa e da luz muito bem feita. Eu falo eu acho que eles souberam contar uma história. Existem pontos falhos? Existem. Mas eu acho que uma história ali foi contada. E ela te traz elementos de personagens muito interessantes que eu não conhecia e que eu maratonei a série, assim, acho que foram 2 dias. Porque eu estava assistindo à noite só, durante a semana. Então, me prendeu bastante. Eu gostei de descobrir. Eu não conhecia esses termos de serial ocupadores, ou então eu desconhecia muito como eram nos Estados Unidos essa lei absurda, que é uma outra história mais para frente que também tem, da pessoa entrar na sua casa e não sair. Então, eu acho que, assim, apesar de ter furos dentro da investigação, no caso dessa senhora com cara de doce, sim, como disseram aqui, uma senhorinha que parece que vai fazer bolinho de chuva para todo mundo, sim. Porque é a grande máscara social de um psicopata, sim. Ela tem furos, que a gente vai entrar neles. Não, a história que eu mais gostei eu é a achei dela. muito doido. Mas gostei de descobrir. Eu não conhecia a história da Dorothy Puente. Não podia imaginar que ela era uma serial killer, até porque ela já faleceu. E é uma serial killer acima de qualquer suspeita, né? Uma vovó. Ela tem características de contos de fadas, né? Tipo, a casa que ela morava parece do João e Maria, ela parece a vovozinha do Chapeuzinho Vermelho, ela se veste de vermelho. Ela cria gatinhos. Ela tem todas as características de uma máscara social fortíssima, de um psicopata para passear pela rua sem ninguém pensar que ela pode ser o que ela é. E mais ainda, ela é uma grande atriz, né? Porque, imagina, você fazer tudo o que ela fez e manter aquela firmeza dela, né? Porque em nenhum momento ela deixou transparecer, a não ser quando um assistente social começa a desconfiar de um dos moradores que ela leva para a casa dessa mulher e esse homem desaparece. Ela tem a frieza dos psicopatas. Um psicopata não se emociona, né? Como já aprendemos ao longo de todos esses anos, entrevistando Rosângela Monteiro, Guido Palomba, todo mundo. Ela tem uma características muito fortes desses psicopatas. Ela tem essa capa, essa fantasia que passeia muito bem. Ela era uma mulher que, desde os 40 e poucos anos, se transveste de senhorinha, que trazia muito mais credibilidade
a tudo que ela fazia, e assim ela ia engambelando todo mundo. Até o ponto de que chega na série que fica mais forte a história, que é ela abrindo a casa dela para os necessitados morarem. Ela fazia parte de um programa nos Estados Unidos, né, que trabalha com os Volunteers of America, né? Então, ela cuidava, ela usou a casa dela... Ou seja, os voluntários da América. Ela usava a casa dela para receber essas pessoas que são vulneráveis, né? E aí, tem um dado interessante, porque o que acontece? Ela, em 1980, ela foi presa, né? Porque ela drogava os inquilinos, ela já tinha inquilinos e roubava os seus cheques, mas ela não cometia crimes, ela só roubava e drogava. Aí ela é presa e é proibida, né, de continuar com essa profissão. Isso é mostrado na série, inclusive, Sim. né, desses moradores indesejados, né? Tem uma coisa interessante que você traz aí de elemento, que eu vi isso muito ao longo de todos os casos que a gente faz de investigação criminal. Isso quem aponta muito forte para mim é o Dr. Guido, no Maníaco do Parque. Ele fala, a partir do momento que um serial seja ele, em princípio, por exemplo, Maníaco do Parque, em princípio, ele só estuprava, desculpa, é o só, mas ele estuprava, ele não matava. Quando você passa a cancela da morte, você não volta mais. Então, no caso dela, ela tem essa característica Maníaco do Parque. Ela primeiro drogava e roubava. Isso. Aí ela continuou drogando, roubando e mata. Isso. Aí ela não volta mais. Ela passou a cancela, ela não volta mais. E aí ela fica de 85 até 93, quando ela é presa, aí já drogando, roubando e matando. E o que ela procura? Pessoas vulneráveis, né? Pessoas que dificilmente alguém ia reclamar por ela. Tem duas pessoas que estão aqui nesse mosaico aqui de vítimas dela que são um pouquinho diferentes. O namorado. É o marido, o namorado e a amiga. O que acontece? No caso dessa amiga, o marido morre, essa mulher começa a ficar deprimida e os filhos, né? Que isso é muito comum nos Estados Unidos, né, gente? A pessoa, quando ela fica mais velha, ela vai para esse asilo. Aqui no Brasil também isso já está se tornando mais habitual. Mas as pessoas não ficam com as suas famílias. Elas vão morar numa casa que cuida de pessoas mais velhas ou vão para essas casas que recebem pessoas mais velhas. Mas essa amiga dela, ela não vai para essa amiga dela, ela abre com ela um restaurante. Não, ela então, tira o dinheiro da amiga. Mas não é essa daqui, do marido, que ela vai morar com ela. Tá, mas ela não vai morar porque é um asilo, ela vai morar porque vai dividir a casa com uma amiga. Sim, mas é porque o marido morre e aí os filhos falam, você vai, então fica com ela já tem essa casa e ela vai para lá. E com essa ideia de que vamos fazer alguma coisa juntas, que seria esse restaurante. Não, é o contrário. Pelo que eu lembro aqui, ela faz o restaurante, ela perde o restaurante, e aí a amiga dela põe todo o dinheiro, dela vai morar com a amiga, por isso que eu acho estranho. A mulher já tinha tirado todo o dinheiro da amiga e mesmo assim os filhos mandam a mãe morar com essa mulher que tinha feito a mãe falir. E eles vão morar juntos, elas moram juntos como duas roommates mesmo, como duas amigas mais velhas. O que ela alega para os filhos é que a mãe está muito deprimida, na verdade a mãe está muito drogada, porque ela drogava a mãe. Envenenada, né? E aí um dia essa mulher aparece morta, ela liga para os filhos, olha, sua mãe morreu e vocês precisam providenciar o funeral. E são esses dois casos que estão excluídos, se bem que tem... Excluídos dessas características, né, dos vulneráveis. O que acontece? Tem uma matéria muito boa de uma revista que chama-se Sanctum Magazine, e no qual essa matéria, ela entrevistou inclusive essa mulher na penitenciária, parece que teria mais um corpo, porque o corpo do namorado dela, que é encontrado no rio ali, é um dos corpos. Teria um segundo corpo. Então, teriam mais um. Na verdade, a polícia chegou aos corpos que foram encontrados. É o que Ninguém disse que ela só matou essas pessoas. Sim, sim. Ela pode ter matado muito mais gente. E aí, o que acontece? Ela ficou cometendo crimes de 85 a 93. Aí ela vai matando outras pessoas, não é isso? E aí, o que me deixou um pouco abismada, assistindo a série, a quantidade de covas que tinham no jardim dessa mulher.
Primeiro porque era uma casa colada com a outra, aquele estilo de casa, né? Que aqui seria um sobrado, mas lá nos Estados Unidos eles chamam tipo uma Tem uma foto aí, fácil aí? Isso. Mostrando a casa. Só para quem, se a pessoa ainda não assistiu a série, a esse episódio especificamente... essa é a casa. Essa é a casa. Ela tá tinha... Olha a casa do lado ali, que tem uma janelinha vermelha, ela tá colada. E a outra casa daqui, que não sei se dá para ver, tem alguma foto com isso, que dá para ver que a tem casa... Tem o fundo da outra casa ali. Tem o fundo da outra casa, e essa casa do outro lado, a janela da sala dá para esse jardim. Mas antes da gente entrar nas cópias, só para as pessoas entenderem, ela ali, ó, tá vendo? Olha como era ali. Era uma casa muito colada na outra. Janelas coladas. E ela recebia as pessoas em casa, que eram pessoas assim... pobres, isso aquilo que o governo dava um cheque, $60 à época por mês, e o que acontece? Se uma assistente social leva aquela que teria sido sua última vítima, que era um homem enorme, de mais de 1,80 m, pesando mais de 90 quilos, ele era um esquizofrênico, e ela leva, essa assistente social leva para casa dessa senhorinha fofa, vovozinha com, na verdade, era um bom do lobo mal por baixo, e ela fica ali com aquele esquizofrênico cuidando dele. Só que essa assistente social mantinha contato. Sim. Só que vai ficando arrogante, né, o serial killer psicopata. Ela vê que ele não tem família, então ela se livra dele para manter o recebimento dos cheques. Só que a assistente social fica chata a história para essa Doroteia aí e insiste querendo saber onde que esse cara tá. Porque... É assim que a polícia entra na história. Porque lá nos Estados Unidos, o que acontece? Não foi só com esse homem, né? Ela continuou recebendo de todas aquelas pessoas que estavam enterradas lá no porque ninguém dava conta no que jardim morreu. dela. Porque ela se coloca como a responsável por essas pessoas. Tutora, então, né? logo, ela que recebe os cheques. Então, a pessoa está viva, entre aspas, já estava morta, então ela continua recebendo os cheques daquelas outras pessoas também que estavam mortas, a não ser aquela mulher que os filhos foram e enterraram, mas as outras eram pessoas desaparecidas, ou pessoas que estavam morando com ela. E pessoas que você nem sabia que estavam desaparecidas. Porque no Brasil, para você manter o seu recebimento da sua aposentadoria, tem uma hora que você tem que fazer a prova de vida. Então você tem que pessoalmente mostrar que você está vivo para continuar recebendo. Parece que lá não tem, ou não tinha essa prova de vida. Então ela ficou recebendo anos dessas outras pessoas que nem desaparecidas estavam. Apenas ninguém sabia delas. É que é muito louco, né? Tem um filme da Netflix que mostra esse tipo... Eu não lembro agora o nome desse filme. O filme não me importa. Sim, que ela coloca eles numa... Como se fosse um asilo, não é como isso? Se fosse, e ela fica tutora do dinheiro dessas pessoas mais velhas. Então... E no caso aqui, inclusive, quando a gente fala, para vocês entenderem como é que funciona o sistema bancário americano de novo, você pode receber um cheque pelo correio. Então, você pode ir lá destinar, olha, eu quero receber esse cheque na minha residência, onde eu estou morando. Então, o governo dos Estados Unidos vai lá e preenche seu cheque do John, whatever, né? Do João da Silva. E vai parar na casa dela. Ela, como é um cheque cash, ela coloca o nome dela também e ela vai lá e desconta. Então, ela fazia isso, diferente daqui. Aqui a gente não pode receber dinheiro ou cheque pelo correio. E pelo que eu entendi ali do episódio, por exemplo, esse senhor aqui, de barba, que é o último, ela já recebeu o cheque no nome dela já, porque ele destinou que ela seria responsável. Seria responsável por ele, ela é quase que uma tutora dele. Ela tinha a garantia do cheque. Sim. E assim, infelizmente, é fácil de você burlar essas questões. Agora, lógico, eu acho que isso mudou muito, porque como você já não tem mais essa troca de cheques, né? Agora tudo é o cartão de crédito, ou você tem um outro sistema digital, então acho que as coisas foram modificadas. Será que lá foi modificado? Não sei, eu acho que agora... Na última crise, os Estados Unidos mandou cheque para a casa das pessoas? Sim. Manteve esse envio mas de cheques. você também pode mandar hoje digitalmente, né? Então, hoje todo mundo tem uma questão digital. Eu também não sei como é que está agora. Social lá, mas você poderia, enfim, nessa época aqui, inclusive, transacionar moeda o tempo inteiro. Sim. Pelo correio. Porque violar correio nos Estados Unidos é crime federal. Você não pode abrir uma correspondência que não seja sua. Sim.
Aí das inconsistências que a gente vê na história toda. Para mim, a que mais me chocou é olhando essa senhora e a série, todo momento, né, coloca que quem... Porque o que acontece? Esses policiais vão até a casa dela, pedem, porque a assistente social fala, vão com uma pá, porque possivelmente os corpos estão lá. A assistente social já começou a desconfiar que ela estava matando as pessoas. Aí o policial chega e fala, eu posso, né, entrar na sua casa? Porque ele ainda não tinha um mandado. Ela deixa. Tem um elemento antes, que é aquilo que a gente estava conversando antes. Tem um senhor, porque tem outras pessoas vulneráveis ali morando com ela ainda. E tem um senhor que passa um bilhete para o policial. Não, sim, mas isso foi depois. Primeiro o policial chega e fala, eu posso, né, entrar e verificar a sua casa? Ela deixa. Sim, mas as aí pessoas... ela ainda não ia acabar. Exatamente. Aí eles chamam, tinham parece que dois moradores ali, e vão prestar depoimento lá na delegacia, depois eles voltam ali e pedem, eu posso entrar para cavar? E ela deixa. Mas aí o morador já tinha passado para ele. Passado uma informação um bilhete. num bilhete. Ela pediu para eu mentir. Exatamente. Aí a gente vai chegar lá nesse morador, ele aparece nessa matéria aqui, dessa revista. E aí o que acontece? Eles começam a cavar. E no que ele começa a cavar, ele acha um pedaço de tecido, ele acha que é um pedaço de... uma coisa que ele fala, o que será que é isso? Um pedaço de carne velha, alguma coisa assim. E já eram restos mortais ali, rosto, né? No pedaço do rosto. Isso. Conforme ele vai cavando, acho que ele acha um pedaço de uma perna e assim vai. E aí eles fazem vários buracos num pequeno jardim, não é muito grande, no fundo dessa casa, onde a gente tem duas casas aqui na lateral. Ou seja, como que uma mulher, ela praticou esses crimes, se ela ficou de 85 a 93, ela teve 8 anos. Ela foi presa com 59. Dos 51 aos 59, cavando cova para enterrar 6 corpos. Foram encontrados 6 corpos na casa dela. E ela teria que saber onde é que ela colocou cada corpo, porque é um local bem apertado. Ninguém viu essa mulher cavando. E ela fez ainda um jardim em cima. Essa mulher cavou... você já tentou cavar? Uma já vez, tentou? Sim, é muito difícil. Eu já tentei no meu sítio lá, a gente chegou e falou, vamos, eu falei, é fácil, me dá isso aí. Eu não sou fraquinho, eu sou grande e tal, eu faço musculação. Eu não conseguia. Primeiro você tem que meter a enxada, depois tem que pôr o negócio, aí você tem que pôr a pá tem que estar super afiada, Beto, senão não entra. Aí eu fiquei olhando, Como que ela conseguiu sozinha? Como que ela conseguiu sozinha fazer isso? Aí, vários policiais ali cavando, todos suados. Pegar o corpo e levar até lá. Retroescavadeira para tirar. Quer ver? Mostra aquela foto da retroescavadeira. Eles precisaram vários homens ali cavando juntos. E para poder chegar nos corpos, que eram vários corpos. Lógico, ela não matou todos de uma vez. Olha só isso aqui. Tem uma retroescavadeira. Olha esse quintal como é pequeno. Tá vendo? Olha, a cerca da outra casa é baixa. Você consegue olhar o que tem do outro lado. E americano adora olhar. A gente já viu 500 mil filmes disso, né? Eles adoram olhar a vida do vizinho. Aí eu pedi para um amigo que é físico, eu falei, gente, quanto tempo uma mulher demoraria para cavar uma cova? Que mais ou menos precisa ali ter uns 5 metros cúbicos, né? Para você poder tirar de terra. Aí a gente tem até aqui uma memória de cálculo, porque ela fez isso na mão, tá? E aí ele me explicou que a gente tem vários tipos de solo, né? Tem a pantanosa, a solta, a branda, a semirrija, a rija com pedras, aí com rocha. Ele falou, vamos ser legal? Ele falou para mim, vamos imaginar que essa terra ali seja semirrija, né? Ela não é solta, porque solta é aquela terra bem fofa, né? E branda também é como se fosse uma terra, um arenoso, como se fosse uma praia, né? Então, vamos pegar na semirrija que dá 1,95. Você multiplica isso pela 5 metros cúbicos, que vão dar quase 10 horas ininterruptas de um homem de 25 a 35 anos. Cavando sozinho. Cavando sozinho. E sabendo cavar. Sabendo cavar. Agora, ela é uma senhora. Aí ele falou, olha, você joga aí, digamos que ela fosse uma expert em cavar buraco. Ela precisaria no mínimo de 4 dias, sem parar também. Aí ele me explicou uma outra coisa que eu também não sabia em relação a cavar.
A pá precisa estar muito afiada. Eu não sabia que a pá tinha que ter um fio. Então, conforme você vai cavando uma com faca, né? uma pá, você vai perdendo o fio, porque ela vai batendo, ela vai... E aí ela vai ficando mais difícil. Então, você vai tendo que aumentar o número de horas. Então, ela teria que ter várias pás. Aí tem um outro problema que é a resistência dos materiais. A pá, ela tem um encaixe. Conforme você vai cavando também, aquele encaixe vai amolecendo. Lógico, se você é um profissional que usa aquilo para cavar, você sabe mexer, arrumar, reacoplar, que não é o caso dela. Isso me deixou, eu falei assim, gente, essa mulher não cavou essas covas sozinhas. E como que ela levou o corpo até lá? Sim, aquele homem que é vamos dizer, foi... A última vítima é um homem enorme. Que deve pesar uns 100 quilos. E morto é aquela questão de sensação térmica, né? Tá fazendo 5 graus, mas a sensação térmica é -2. Um corpo morto, ele é mais pesado ainda. Sozinha aquela mulher vai cavar aquilo. Porque tudo bem, vai lá, não precisa nem se preocupar em não bater a cabeça dele. Mas mesmo assim, puxar esse corpo sozinho. Se ela ainda tivesse desmembrado, feito ela... A Sim. Matsunagi, cortado ele em partes, você começaria a achar que teria uma lógica. Agora, ela não desmembra os corpos, ela leva os... Aí eu pergunto uma coisa. Ela resolveu que vai matar o cara. Ela cavou primeiro ou matou primeiro? Então. Porque se ela matou primeiro, o corpo, tudo bem que eles falam até na hora que eles puxam aquele tapete cheio de sangue, que era um cheiro de morte. Mas assim, o corpo lá desse último cara... que agora eu não lembro se é no andar de baixo ou de cima, se ela já... Vamos dizer que ela já matou no andar de baixo. Isso. Que eu acho que não, porque acho que no andar de Mas baixo são é onde 8 eles anos moravam. que ela está fazendo isso, hein? Então ela cavou primeiro, eu acho que ela deve ter um ajudante, não é possível. Aí o que acontece? Essa mesma revista, chama-se Sacktown Magazine, aí o que ela afirma, né? Que um inquilino, né, dela... deu uma entrevista para a revista e disse o seguinte, que a Puente havia contratado prisioneiros em licença para cavar buracos em seu quintal. Essa pessoa vai lá e afirma isso. Ou seja, porque ela já tinha sido presa antes, né? Ela foi presa, então ela conhecia vamos dizer, né, a comunidade ali de prisioneiros, ou de prisioneiras mulheres, que aí indicaram. Então, esse inquilino afirma isso. O que acontece? Durante o julgamento, que eu também fui pesquisar, como ela em nenhum momento ela confessa, ela não pode trazer cúmplices. Então, e a polícia não conseguiu achar... ligar a essas pessoas. E esse inquilino não conseguia informar quem eram, porque podia chegar, ela dava um dinheiro, olha, vem cá, faz uma cova aqui para mim. É porque não é só cavar, né? Cavou uma cova. É uma então, cova. Então, a pessoa que cavou sabia que aquilo lá ia ser um túmulo. Até porque tinha corpo embaixo de corpo. Exatamente. Então, é o seguinte, aí é que começo a achar que são os furos da série. Porque não é só cavar e tirar Você tem que recolocar você tem que a terra. pôr tudo. Você tirou lá, 5 metros cúbicos de terra que estavam compactada. É mais fácil você colocar a terra de volta. Não, mas sim, mesmo mas assim é um inferno, é um monte de coisa. Pelo que eles estavam me explicando, aquele volume de terra que estava compactado, quando você retira, ele vira o dobro. Então você imagina um montão de terra que você tem que pegar e colocar aquilo de volta também. Tudo que põe de volta sempre fica um morrinho, né? Exatamente. E aí ela botava plantinhas e tudo. Agora, e os vizinhos? Ninguém viu, ninguém ouviu, nada? Isso eu não consegui achar nada. O que eu achei que foi muito interessante... Tem uma matéria... Aí eu concordo com você. No episódio da Netflix não tem se passeia por essas dúvidas tão óbvias. Que ela fez isso sozinha? Ela teria capacidade de fazer isso sozinha? Tá. Então ela tem capacidade. Quanto tempo ela demoraria para fazer? Por quê? Como que ninguém viu? Porque a da rua é muro baixo e além de muro baixo o portão ele é vazado. Então você vê o que está acontecendo dentro da casa. Ali, ó, tá vendo? É vazado. É tudo Sim. vazado. E as outras casas, todas têm 2 andares. Então, do andar de cima, você consegue ver o jardim do outro. É inteiro rodeado. Ela tem no lado direito, esquerdo e atrás. Janelas para a casa dela. Então, é uma casa sem privacidade ali. Você não poderia andar pelado, quanto mais você fazer uma cova. Exatamente. Ali, e nos Estados Unidos a coisa é tão chata, para vocês terem uma ideia, enfim, o lixo, né?
cada um é responsável pelo seu lixo. Aí, às vezes, tem sempre um querendo dar uma de engraçado, coloca o lixo no lixo do vizinho. Aquilo dá uma baita confusão, porque ele está olhando, olha, você está colocando seu lixo no meu quintal ou no meu latão de lixo, porque, entendeu? Isso é proibido. Então, como é que uma mulher cava um monte de cova, ninguém desconfia do que ela estava fazendo? Como é que ela está fazendo um jardinzinho bonito? Gente, 5 metros cúbicos de terra é muita terra. Não é pouca terra, não. E ela premeditou tudo isso. Aí tem para mim um outro furo enorme na série. Como essa mulher conseguia esses remédios? Porque não é uma quantidade pequena de remédio que você precisa para drogar uma pessoa. Ah, mas tá aí tudo bem. Ela era amiga de traficante? Você pega o Nurse Jack da vida, o povo, amiga, ou comprava de traficante. Coisa mais que você mais vê em filme da vida e série americana, os caras abrem o porta-malas cheio de remédio. É isso que eu digo. Você tem lá uma linha de investigação. Tudo bem, eles entrevistaram lá o delegado da época. Ela conseguia no nome dela isso, os remédios. Então ela tinha mais do que só um traficante. Ela tinha, na verdade, um médico que dava isso. Então, tinha um investigador. Digamos que a investigação não fosse tão bem feita, né? Aí você tem a questão, né, do jornalismo investigativo e do documentário investigativo. Se você vai partir para fazer uma série como essa, você tem que começar a questionar, no mínimo, falar, gente, como é que essa mulher fez esses buracos? E tentar encontrar, olha, essa não é uma informação que veio oficial da investigação, mas foi levantada através, né, desses jornalistas que entrevistaram A, B e C. Trazer esse tipo de informação, e é isso que eu acho que eu senti muita falta. Eu senti falta de saber como é que ela conseguia esses remédios, eu senti falta de saber quem ajudou ela a cavar aquele monte de buraco, inclusive quem ajuda a colocar. Eu acho também que alguém tinha alguma coisa ali já meio que marcada, né? Até, olha, eu vou matar dia tal, você vem aqui e me ajuda a carregar esse corpo? Então era super planejado, porque tinha até no calendário, né, da cozinha dela, tinha umas marcações. Agora, as pessoas que moravam lá ainda, elas viram, ouviram, sabiam, souberam? Então, eu acho que aquelas pessoas também eram muito drogadas. Então, sabe quando você não sabe o que é verdade, o que é realidade, o que é fantasia da sua cabeça? Ela devia drogar todo mundo ali, para, inclusive, poder passear muito tranquilamente. Então, falar, você está sonhando, você está delirando. Ela abrigava esquizofrênicos. Agora, passear tranquilamente, que eu achei... Aí eu ri quando eu vi isso no episódio. Ela toda de vermelho, inclusive, que eu falei, olha o chapeuzinho vermelho. Ela pode. O lobo mal comeu o chapeuzinho vermelho e ficou com o vestido dela. Eles estão cavando, tirando corpos de dentro da casa da mulher. Ela falou, vou ali tomar um cafezinho. A mulher falou assim, posso tomar um café ali no hotel com os meus sobrinhos? Claro, por favor, claro, vai. Ela foge, é óbvio que ela fugia. Mas é porque o policial ali, a dificuldade dele entender que ela é uma criminosa. Ele olhava para ela, ele olhava para uma senhora. Tem uma cena, né, vulnerável. Ela meio chocada, olhando assim a cova, e ele... É o que você falou. Olha, eu sou um homem, minha dificuldade de cavar esse buraco. O policial deve ter pensado a mesma coisa. Olha como é difícil, a gente precisa de retroescavadeira. Como que essa mulher fez sozinha? Não, mas ele, no mínimo, ele tinha que ter tido a noção de que ela sabia que tinham corpos ali. E aí, tem essa mesma matéria dessa revista, ela traz coisas muito interessantes. Vale a pena vocês lerem. Que é o seguinte, essa Dorothy... Essa é a pá que... Essa é uma das pás que foi encontrada. Ali tem que ter uma Olha, tá vendo? Aquela resistência dos materiais ali em cima. Aquela parte do cabo, ela começa a ficar mole. Aí você não consegue cavar direito. Essa parte de baixo aqui tem que estar super afiada, tá vendo? Essa daí já perdeu o fio. Então... Para você cavar um buraco, você vai demorar mais tempo. Lógico, você consegue cavar. Tem pessoas que cavam com colher, né? A gente já viu. Mas é isso. E essa senhora... Mas anos, né? Anos. Cavando com colher. Isso daí Ela se relacionou com os Kennedys e com os Reagans. Essa mulher... ela se metia com política. Exatamente. Ela ajudava políticos com o dinheiro que ela roubava. Ela doava para as campanhas. Como ela era muito bem articulada. E ela queria ser atriz. Na verdade, o grande sonho dela era... Porque essa região de Sacramento, né, ela fica na Califórnia, onde você tem uma influência muito grande do cinema. Então, o sonho dela era, né, ser talvez um grande expoente ali. Lógico que ela não conseguiu. E aí, ela tem umas informações... Tem uma matéria muito boa também da ABC...
que a gente tem até o vídeo ali para mostrar para vocês, que é o seguinte, a primeira, né, que ela é nascida na Califórnia, nos Redlands, né, que é o bairro onde ela nasceu. Então, a vida inteira ela morou aí, ela Você é quer dessa a região. matéria da ABC? Tem aí? Isso, tem aí, não tem a matéria, o vídeo da ABC, ó. Ó, olha aí, ó, tá vendo? Esse negócio aí é quando ela descobre que tem corpos mortos no... Você vê ele ainda ampara a velha. aquela coisa de ser atriz, né? Olha a carinha dela, eu não matei ninguém. Ela tem cara de 82 anos, né? Ela tem 59. Ela tem 59 anos quando ela foi presa, 82, gente, é piada, tá? Eu sei que não tem Olha nada. ela olhando ali de novo. Olha ela ali, tá vendo? Tão fofa. E aí, o que acontece? Essa casa da Dorothy Puente, ela foi colocada à venda no mercado em 2002. Essa daí. Isso. Para ser o que eles chamam lá nos Estados Unidos de fixer-upper. O que significa isso? Para que ela volte às características dela. Porque ela é uma casa histórica, né? Reformada, exatamente. Então, ela não é uma reforma qualquer. Ela vai ser reformada para que ela volte às características originais dela. E o dono da casa que comprou começou a vender, porque assim, tinha muita gente querendo conhecer a história dessa mulher, e ele colocou, então tá bom, você quer vir aqui para conhecer? Ele colocou, tinha ingresso, você paga de 10 a 15 dólares e você faz um tour na casa. Mas ele mora na casa, não? Por enquanto, não. Aí o que acontece? Aí ele colocou um manequim, sendo a Dorothy. Super novinha, porque os manequins têm 12 anos. Aí o policial prendendo ela. Com a roupa vermelha. E ela com a pá também. E aí tem vários sinais na casa, né? Várias placas dizendo o seguinte, que ela é uma mulher muito, 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 muito ruim. Mas, por favor, não culpem a casa. A casa não tem culpa. A casa é inocente. Então, ele está dizendo assim, né? É uma casa histórica, vamos preservar. Olha lá, tá vendo? It was an awful, awful woman that did not... No, don't blame me. Exatamente. The house. Então, e ele tem um urso de pelúcia, ele tem um super-homem, é uma coisa, uma bizarrice. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Os Estados Unidos o americano perde uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Já viu? Vou ganhar dinheiro, deve ter gente que vai para essa cidade e essa casa fica na F Street, em Sacramento, para poder visitá-la. E ela recebe, né, prisão perpétua, não pelos 9 homicídios, somente por 3. E ela morre na penitenciária com 82 anos de idade. E ela nunca assumiu os crimes. Ela diz que ela foi condenada de forma errada, que ela é inocente, que ela não sabe como é que aqueles corpos foram parar lá, apesar dela ter recebido todas aquelas pessoas, porque né? ela não nega que conhecia elas, né? Essas pessoas todas. De forma nenhuma, né? Eram todas pessoas, inclusive, vulneráveis. Inclusive, ela ia ser julgada, né? Pela amiga que ela matou lá atrás, envenenada. E aí, outra informação é que, durante esse período, ela conseguiu levantar 87 mil dólares. Esse período o quê? Que ela ficou cometendo crimes, de 85 a 93. Esses cheques que ela recebia como se fosse uma ajuda. Uma ajuda, que lá nos Estados Unidos chama Social Security. Um essencialismo. Isso. Ela recebeu 87 e gastou parte do dinheiro em uma reforma. Né? Quem alega isso foram os promotores. Essa é ela que, durante o julgamento... E a casa era dela? A casa era dela. Era dela. A casa era dela, né? Aí tem uma outra coisa muito interessante que também não ela presa aí, ó. Ela foi presa com... Não é mostrada completamente na série. É o seguinte, ela foge, quando ela diz que ela vai ali tomar um café com os sobrinhos, ela foge por 4 dias. Aí ela vai parar numa outra cidade. E aí ela está bebendo com um homem, que é em um bar, que ela fica muito interessada nele quando ela descobre que ele recebia cheques por invalidez. Ela é uma perversa mesmo. Então, a tarada do cheque. Aí ela, não pode ver um cheque, ela fica louca. Aí ela descobre que esse homem... Você mostra um talão de cheque, ela recebia cheques por invalidez. E o que acontece? Esse homem desconfia e é esse homem que entrega ela.
É ele que entrega. Entrega. Então, na série, mostra que ele entrega ela. Mas não conta essa parte que ele recebia cheques por invalidez, que era mais o... Ele ia começar um novo golpe. Ela falou, fugir, ninguém vai me pegar. Como é que uma pessoa conta para outra, do nada, num bar que recebe cheque por invalidez? Eu fico imaginando como é a conversa. Né? Ela chega... Você ganha cheques? Aí eu ganho um monte. De quê? Invalidez. Uau, te amo. Não, é tipo assim, né, ela vê, ela já ia na isca certa, né? Uma pessoa mais velha, ou talvez uma pessoa com alguma deficiência... para ela, e ela sentava, imagina, uma senhorinha, o maníaco uma do parque não vovozinha. ficava vendo dentro do metrô a menina de cabeça baixa, triste, com a autoestima baixa? Ela olhava, se uma pessoa tinha um cheque no bolso. Ela ia muito focada na isca, né? Ela tinha, sei lá, aquele olhar de águia para pegar a pessoa certa. Os psicos estão procurando Lógico suas vítimas. Lógico que ela não vai pegar uma pessoa que é forte, E ela vai com aquela conversinha, ela senta, toma um cafezinho. Aí você, por exemplo, se você visse essa mulher na rua, ela te pedisse ajuda para atravessar a rua, você não ajudava? Lógico. Então. Só que você pode estar ajudando aí uma serial killer, Ou seja, é né? melhor não ajudar mais ninguém na rua, é isso? Não é isso. Não dê a mão, não ajude ninguém. E aí, o que acontece? O promotor, que fez o primeiro caso dela, que se chama William Wood, escreveu um livro. Parece que o livro é muito bom. Que é a Casa dos Ossos? O Jardim dos Ossos, né? Que está ali, ó. The Bone Garden. Deve ter a tradução dele em português para as pessoas que tenham interesse em... Female serial killer. Em conhecer mais a história dela. E uma coisa bem interessante desse promotor é que ele vira um grande escritor. Ele escreve. Os outros dois... Ele começa a escrever romances policiais. E ele escreve o romance mais recente dele, que se chama, que não tem a tradução dele para o português, mas é Sudden Impact. E ele escreve aquele Rampage e o Broken Trust. Os dois foram transformados em livros. Ele se tornou um grande autor de livros. Mas nos Estados Unidos é muito comum promotores e advogados se tornarem grandes escritores de coisas criminais e policiais. Sim, o John Grisham que diga. Ele tem muito conhecimento sobre o assunto, né? Não, e você tem que ser um bom contador de história. Um bom promotor sabe contar uma boa história. Um bom delegado tem que contar uma boa história, porque senão a pessoa dorme lendo o inquérito. Então, em princípio, pelo menos deveria ser assim. Então não é tão estranho eles se tornarem. E aí, uma das coisas que ele conta aqui é que ela tinha realmente muita influência. Ela tirava fotos com procuradores, com o bispo da cidade. Isso aparece até com o bispo, eu não lembro, mas com os procuradores. Tá aqui, o nome do bispo porque ela participava das eleições da cidade, ela apoiava financeiramente Francis campanhas. Quinn. Então assim, e a entrevistadora pergunta, né, para o promotor como é que ele enxerga isso, né, essa influência que ele tinha em relação a ela tinha em relação a essas pessoas. E ele fala, além de ser uma pessoa má, ela sempre foi bastante inteligente. Seus delírios sobre uma carreira no cinema, glamour e coisas do tipo, foram alimentados por sua ganância. Ou seja, ela usava os vulneráveis para tirar dinheiro, porque ela queria chegar perto dos poderosos para se tornar um grande ícone do cinema. Era essa, acho que era o grande desejo dessa mulher. Sim. Que é uma serial killer, né? Ela ficou famosa. Se ela queria ser atriz famosa, ela ficou famosa. Não sendo atriz, né? Que ela conseguiu. Sim, não. Enganar bastante gente. Ela é realmente... Eu tenho aqui que dizer, eu já vi muita história de serial killer, mas como ela, eu não diria que ela era uma serial killer. Olhando para a cara dela, assim, uma senhorinha, ela toda bem arrumadinha. Vou pegar de novo o exemplo. Olha isso aqui, gente. O maníaco do parque também. Para você ser um motoboy que trabalha e tal. Eles são muito... É acima de qualquer suspeita. Inteligentes nessa hora de te enganar, de fazer um personagem. É isso, mas a história dela é boa, é uma boa história. Ela mulher. É uma mulher que, enfim, você não pode esperar que ela vá fazer isso. Ela ficou praticando, vários crimes, né, durante muito, muito tempo, né? Tem aí uma falha grande, até porque como ela já tinha sido condenada,
você espera que exista pelo menos alguém que vá averiguar o que ela está fazendo, né? Não, porque ela não estava incondicional. Não, mas ela não estava incondicional, mas ela estava proibida de ter esse tipo de negócio. Ah, mas... E aí ela tem esse negócio junto com uma organização, que são os Voluntários da América, onde ela não poderia estar fazendo o que ela fez. E ela fica ali 8 anos fazendo aquilo, ninguém descobre, ninguém... É aquela tal história, né? Você não quer nem saber quem é seu vizinho. Realmente é uma sociedade muito individualista, né? Mas porque você quer saber quem é seu vizinho? Ah, eu quero. Não, eu não fico Eu quero, sei lá, vai que eu tenho uma dó. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é o boletim não de fico ocorrência. bisbilhotando meus vizinhos. Não, mas você é o mínimo saber quem é a pessoa que está morando do seu lado ali, né? Mas o que ele faz dentro da casa dele realmente não me interessa, não quero saber. Não, o que ele faz dentro da casa dele, contanto que não seja nenhum crime, também não me interessa. Sim, né? Mas o histórico dessa mulher era preocupante. Olha lá, uma serial killer. Sim, mas se eu fosse vizinha dela, você ainda ia lá tomar biscoitinho com ela. Tomar um chazinho. Será? E é lógico. Não, eu tô olhando para ela assim, realmente, é o que eu falei, ela... espertona você. Não estou dizendo que eu sou esperta, mas eu acho que ela está acima de qualquer suspeita, esse é o problema, né? É a máscara social, eles sabem fazer. A única coisa que você tem que ver, eu acho, que o que a assistente social fez é que é o correto. A partir do momento que ela levou uma pessoa da qual ela era um pouco responsável até a casa dela, ela fez um acompanhamento para saber como esse cara estava. E ela descobre que esse cara some. E ela sofre muito. Com uma história muito né? louca, que não tinha nada a ver com nada, ainda mais que a assistente social conhecia o cara. Ela partiu do princípio que essa assistente social era igual às outras pessoas que tinham passado. Não sabiam de nada dos outros. Então ela inventa uma história que a assistente social fala, não coaduna. Não, e é muito triste, né, você entender o quanto aquela assistente social sofre, né? Porque ela se sente culpada pela morte daquele homem, né? E ela não tem culpa. Não, mas... Ela realmente não tem culpa alguma. Tentou fazer o melhor de tudo. Mais alguma coisa que você descobriu desse caso? Desse caso? Não, foi isso. E lógico, tem um filme, tem um curta, que é bem interessante também para as pessoas que gostam de true crime, que é esse aqui, ó, The House is Innocent, que também conta toda a história dela. Eu acho que para quem gosta, quem quiser, né, ter mais informação, acho que vale a pena assistir o curta aí. É ficção? Não, é um curta documental também, sobre ela. Eu acho até que tem um filme de ficção também sobre ela, porque ela é um caso icônico, né? Ela não é uma... se não tem, vai ter. Isso daí... Aí mesmo que já tem, eles fazem outros, né? Sim. Porque isso é a indústria do cinema. Isso dá um belo American Crime Story do Ryan Murphy. É verdade. Na mão do Ryan Murphy ficaria fantástico. Mas a casa, ele adora essas coisas de... Quem seria casas. a Doroteia, né? Para mim, a Kathleen Turner. Maravilhoso, Mas acho que ela já está mais velha para... Acho que ela já passou... Ela é mais velha. Como é o nome daquela atriz que faz a Linda, no Monica Lewinsky? Também daria bem. Eu adoro. É a estrela do Ryan Murphy. Esqueci completamente o nome Imagina dela, ela, toda, né, já caracterizada. É fabulosa. Vocês que tudo sabem aí, quem é a diva do Ryan Murphy? É a Sarah Paulson. Essa mulher Imagina ela fazendo. Essa é fabulosa. Não, ela é incrível, ela faz qualquer coisa, ela faz bem. Mais alguma coisa desse episódio? Não. Desse episódio, não. Falamos de tudo dessa senhora, Eu coitada. acho que sim, eu acho que vale a pena quem gosta de true crime, aí, principalmente dos casos internacionais, vale a pena ler aí a matéria A revista se chama Sacktown Magazine, é muito boa, tem várias matérias da ABC lá nos Estados Unidos também que mostram e contam bastante. Tem o livro, né, que aí foi escrito por esse promotor, eu acho também que deve ter mais informação. Eu não li o livro, a bem da verdade, eu não li. Então, mas deve ser um livro interessante, até porque ele escreveu outros, né? Os outros são ficção, esse aqui é baseado em fatos reais mesmo, na história real dessa mulher. Então, esse é o primeiro episódio de Moradores Indesejados da série da Netflix. Esse é só o primeiro. Então, a gente vai parar este vídeo agora. Tem umas dicas de alguns programas que tem outras séries
que tem a ver com esses moradores indesejados, e não perde o próximo vídeo, que é sobre o episódio 2, que é de um stalkerzinho. Aí eu vou deixar aqui a minha opinião pessoal. Quem gosta de true crime raiz, não é na Netflix, é no Discovery. Eles têm as melhores séries true crime ali, mas aí são boas mesmo. E são as internacionais. Vale a pena assistir. No canal, quem está aqui no Brasil no ID, quem pode ter o streaming é o Discovery Plus. Eles têm séries fantásticas. Para mim, são as melhores. Eu acho, às vezes, aquelas reencenações da Discovery... Não, mas eles têm outras que não têm reencenação, mas tem muito boas. A Discovery é clássica de ter reencenação e tudo. Não, eu adoro. Eu acho, às vezes, eles um pouco forçadinhos. É de true crime, assim, que eu gosto, é HBO. São as que eu mais gosto, porque elas são... Esses são documentários raiz mesmo. A Discovery não é tão raiz. A Discovery, ela passeia um pouco mais, assim. Mas, sei lá, você gosta? Eu assisto, mas eu gosto da HBO. Eu gosto da HBO também. Tem aquela Jinx, que é maravilhosa. Vale super a pena assistir. É porque o documentário raiz é como a gente faz. Os nacionais vocês têm que assistir a gente. Porque eu acho que aí a gente investiga mesmo, vai lá, né? Tira da cova a informação. Eu não vou em cova nenhuma. Bom, então a gente volta daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu volto nada. Depois vai ter que ter outro vídeo para você dar play. Espero que você goste tenha gostado deste e goste do segundo episódio. Até já. Confira outras 3 produções com roommates que ninguém deveria dividir sequer o elevador, quanto mais a sua própria casa. Mulher Solteira Procura. Esse filme marcou os anos 1990 e traz uma mulher que procura uma amiga para dividir suas contas. Mais que uma roommate, a personagem principal consegue uma psicopata que quer apenas uma coisa: virar a própria dona da casa. Na Discovery, você assiste a Fear Thy Neighbor, que mostra as piores histórias de vizinhos que só pensam em acabar com a vida dos outros vizinhos. A série fez tanto sucesso que dele nasceu um outro programa, o Fear Thy Roommate, que mostra os piores colegas de quarto para se morar junto.